E aí, pessoal? Tudo bem? Pontualíssima hoje. Super pontual. O pessoal vai chegando. Oi, Bernadette, Desirê. Hoje eu vou estar sozinha, então vocês já sabem, né, que quando eu tô sozinha vocês têm que ter paciência, porque sem a Mel tudo é mais complicado. Oi, Nath! Gente, boa noite. A gente vai ter uma técnica. Oi, Antonina! Jalda! O pessoal tá chegando. A gente vai ter uma técnica bem legal hoje, que eu acho que é uma técnica super divertida, que vocês vão amar. Oi, Margot! Oi, Cristina! Ah, não, Cristina, hoje a Mel não tá, hoje o oi é só pra mim. A Mel tá de férias. Fiquei sozinha aqui hoje. Eu vou dar um tempinho pro pessoal ir chegando. Gostou do cabelo? Eu também gostei, viu? Dei uma clareada, né? Depois de uma certa idade, a gente brinca, né? Que todas as mulheres ficamos loiras. Fica mais fácil de cuidar dos cabelos brancos. Eu também gostei. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Noleto, Jaque Noleto, né? Quando me chamam de Jaqueline, eu acho que vão brigar comigo. Minha mãe, quando dizia Jaqueline, eu digo, alguma coisa eu fiz. Então, todo mundo me chama de Jaque. Jaque Noleto, eu sou artista plástica e trabalho com a técnica da vitrofusão há mais de 20 anos já. Ultimamente, eu venho desenvolvendo alguns projetos aqui nas lives, focadas principalmente, gente, para quem não tem forno em casa. Ou seja, não tem desculpa, aquela história de dizer assim, não posso aprender a técnica, não posso fazer porque eu não tenho o forno cerâmico. Essa desculpa não existe mais. Tanto para quem quer trabalhar com a vitrofusão, como quem quer trabalhar com a cerâmica, para quem quer trabalhar com a porcelana. Não tem mais mistério, não tem mais segredo, porque está ao alcance de todo mundo. É só ter um micro-ondas em casa e ter vontade de aprender, porque agora com toda essa questão da tecnologia, a gente tem aí ao vivo e a cores, né, lives, a gente tem acesso a um monte de informação que a gente também nem precisa sair de casa, né? Então hoje em especial, oi Josi, Jess, ai gente, quanta gente, que bom que vocês estão aí. Então assim, ó, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, porque quando a Mel tá comigo, ela vai lendo as mensagens. Eu vou respondendo algumas coisas para vocês. Quando eu começar a trabalhar, eu vou focar diretamente para cá. E aí, depois, no final da live, a gente faz todas as perguntas que vocês quiserem. A live vai ficar salva aqui no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida que durante a live eu não tenha conseguido responder, depois vocês me mandam um direct, vocês sabem que eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, né? Mas enfim, vocês sabem que sou eu que faço tudo, né? Então, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, tá? Dá tempo ainda de vocês mandarem, aviãozinho para as pessoas que vocês acham que possam se interessar pelo nosso encontro. Quem pode se interessar? Todo mundo. Artesão, artista, utilizando a mufla e o micro-ondas. A conexão tá meio boca hoje. Eu comecei, já tirei da Wi-Fi, já passei pro 4G, mas agora de vez em quando ele tá dizendo que a conexão não tá muito estável. Choveu bastante hoje aqui em Porto Alegre, então isso também pode dificultar um pouco a comunicação. Oi, Cláudia! Pois é, gente, assim, vocês estão falando que tá travando, né? Foi como eu expliquei, né? Hoje choveu muito aqui, parou de chover faz um pouquinho só de tempo. Então, nos dias de chuva, complica um pouquinho mais a conexão, né? Eu até tirei do Wi-Fi, porque às vezes o Wi-Fi fica mais difícil, né? Botei pro 4G para ver se fica melhor. Vocês vão me dizendo aí se tá travando muito. Se estiver travando muito, a gente desconecta e começa de novo, tá? Vamos fazendo o teste aí, vamos embora ver se mais gente diz que tá travando, tá? Que se tiver travando muito, a gente recomeça. Então, não se esqueçam. Manda aviãozinho aí pro pessoal. Tá bom, Nath? Então tá. Então, a gente vai tendo aí um pouquinho de paciência. Oi, Noi, querida, que bom te ver por aqui. A gente vai tendo um pouquinho de paciência, porque eu acho que vai ser isso mesmo hoje, em função da questão da chuva, tá? Então, a gente vai ter que
que ter um pouco de paciência. Bom, em Fortaleza, Desirê tá de longe, gente, com esse negócio de... Oi, Vanéia! Com esse negócio de redes sociais, a gente se conecta com gente do mundo inteiro. Outro dia a gente estava fazendo uma live, tinha gente da França, tinha gente de Portugal. Eu falei, nossa, que honra, né? Quanta gente participando. Então, assim, a técnica que nós vamos trabalhar hoje, teve um monte de gente perguntando, vai botar o molde de silicone no forno, vai queimar? Não, gente, o molde de silicone a gente usa apenas para fazer a modelagem da peça, tá? Em Belo Horizonte tá chovendo. Bom, aqui tava fazendo falta chover, viu, Yuki? Porque tava terrível. A gente tava com uma seca horrorosa, um calor terrível. Porque aqui no Rio Grande do Sul tem isso, né? No verão faz um calor de morrer e no inverno faz um frio de morrer também. Então são os dois extremos. Mas hoje a chuvinha veio boa, assim, tava fazendo falta. E deu uma refrescadinha também, porque tava terrível, né? Mas então vamos lá. A técnica se chama Freeze and Fuse, ou seja, congelar e fusionar, tá? Vocês podem utilizar um freezer, só freezer mesmo, ou freezer, o congelador da geladeira de vocês. Claro que se for no freezer, vocês precisam de menos tempo. Se for no congelador, vocês precisam de mais tempo. Porque, na verdade, o que nós vamos fazer, gente... Oi, Lísia! Nós vamos fabricar cubinhos de vidro. E depois nós vamos fusionar esses cubinhos de vidro. O que nos possibilita isso, gente? A gente consegue fazer coisas com os desenhos que a gente quiser, tá? Então, isso é o bacana. Eu vou mostrar para vocês primeiro... todo o material que vocês precisam para fazer esse trabalho. E depois a gente começa a fazer o trabalho em si, tá bom? Então agora eu vou posicionar aqui o celular para baixo, depois eu volto. Vamos ver. O ruim é que eu não vou ver se tá bom, né? Mas eu acho que tá dando para ver. Tá dando para ver? Tá, né? Bom. Se não estiver dando para ver, eu vou botar o outro celular aqui, ó, porque aí eu consigo acompanhar e ver se vocês estão me enxergando. Porque assim eu vou ver. Olhem só, aqui eu vou começar a mostrar para vocês quais são os moldes que vocês devem utilizar, quais são os moldes que são mais favoráveis, tá? O ideal é vocês utilizarem moldes de silicone, tá? Quanto mais flexível for esse molde, melhor. Esse aqui, ele tem uma certa flexibilidade, mas ele já é mais durinho, mas igual ele funciona. Olhem só, olhem os desenhos. Vocês vão ver que o vidro, tá? O nosso cubinho de vidro vai sair com esse mesmo formato. Então, tudo que eu fizer, quando eu queimar, vai queimar com o formato do gelinho que saiu daqui. Esse aqui eu amei, mas ele, ó, é um silicone duraço. Ele até, ó, começou a quebrar quando eu quis usar. Ele endureceu, não é um silicone de boa qualidade, mas eu amei esses peixinhos. Eu ainda quero achar num silicone de melhor qualidade. Pois tem esse aqui, tá? Que é de pinguinzinho. E tem também... esses aqui, gente, que eu comprei pela internet. Esses aqui todos eu comprei em lojas que vendem coisas para doce, para bombom, sabe? Coisas de padaria, confeitaria. Esses aqui, não podia faltar costela de Adão, né, gente? Eu comprei, eu não sei se foi pelo Wish, mas foi um desses aplicativos que tem aí na internet, tá? Que você pede e você recebe em casa. Isso aqui é um modelinho bem legal, apesar de que a proposta é diferente, né? Mas eu acho que pode ficar bem bacana. Esse aqui eu já fiz, são umas peninhas, fica muito legal, só que ele é muito delicado, é muito fininho. E esse aqui eu comprei com a intenção de usar, mas ele é muito raso, então ele não deu certo. Então isso aí, vocês com o tempo vão se dando manha, vão se dando de conta de qual é o molde que vai servir mais para vocês, tá? Então, como é que a gente trabalha? Eu vou fazer essas frutinhas aqui, tá? Nós vamos trabalhar, gente,
ou vocês trabalham com as fritas importadas, ou vocês mesmos podem produzir as fritas de vocês, tá? As fritas importadas vocês conseguem nas lojas que vendem material para vitrofusão importado. A linha da Bulsa é a linha que eu trabalho, mas existem outros fabricantes, tá? Eu gosto particularmente de escolher uma linha e trabalhar só com ela, pela questão da compatibilidade dos vidros, né? Porque assim eu posso misturar os vidros. Então, esse aqui, essas fritas são da Estilia, tá? É uma cor, é um alaranjadinho, bem bacana, tá? E aqui depois nós vamos trabalhar também com esse, que eu sempre especifico na tampa do vidro, é de vidro float vermelho. Esse aqui fui eu que fabriquei, tá? O que eu fiz? Eu pintei o vidro de vermelho, queimei e depois triturei. Nós temos uma live ensinando a fazer isso, tá? A fabricar as fritas nacionais. Então eu vou mostrar para vocês que tanto uma quanto a outra dá bom resultado. Vocês têm que prestar atenção que as fritas, tanto as nacionais quanto as importadas, dependendo da peneira, dependendo do grão, a gente tem fritas mais grossas, como essa aqui, né? E a gente tem fritas mais finas, como essa aqui. Isso aqui é um pó. Qualquer uma das duas funciona bem, tá, gente? Vocês vão ter que fazer o teste, tá? Para vocês verem qual é a temperatura que vocês vão precisar utilizar. Por exemplo, aqui, ó, só para vocês verem a importância de fazer os testes. Isso que eu vou mostrar para vocês hoje, eu fiz na mufla, tá? Mas vocês também podem fazer no forno cerâmico. Olhem só, isso aqui eu queimei na mufla mini. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Na mufla mini, em 5 minutos e 40 segundos. Esse aqui é um pó e aqui é um grãozinho, tá? Ele é um grão maior. Então, observem como fica o mesmo tempo de queima, o resultado é diferente, tá? Então, isso também é uma coisa que vocês vão precisar fazer os testes, tanto no forno profissional quanto na mufla, tá, gente? Não tem uma receita. Vocês precisam fazer o teste, porque cada caso é um caso. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar o pozinho, tá? Aqui eu posso utilizar água ou eu posso também utilizar CMC. O CMC é o carboximetilcelulose, que nada menos do que uma cola. Qualquer um dos dois dá bom resultado. O que eu faço? Primeiro eu coloco umas gotinhas de água no fundo, tá? Vou fazer nesse aqui também para vocês verem. Vou fazer nos dois. No peixinho, tá? E aí eu vou fazer, eu já volto, pessoal, só um pouquinho. Vocês já viram que sem a mel fica difícil, né? Mas enfim. Então aqui, gente, eu tenho grãos diferentes. Aqui eu tenho vidro importado e aqui eu tenho o que eu fabrico, tá? Coloquei um pouquinho de água no fundo do molde e vou começar a colocar gotinhas. São gotinhas, tá? E eu gosto de utilizar alguma ferramentinha, ó, que eu possa ir distribuindo para ele ficar bem parelho. Pego mais um pouquinho do pó e continuo fazendo. Vocês viram que aqui, ó, ele vai ficando mais seco, né? Então, eu vou colocando umas gotinhas de água, sempre gotinhas, tá? E isso aqui que eu tô fazendo é muito importante
Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu não estou conseguindo ver a imagem. Espero que sim. É muito importante vocês fazerem isso aqui para vocês liberarem as bolhas de ar que possam ir ficando no moldezinho, tá? Depois, quando eu mudar a posição do celular, vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá? A gente vai respondendo. Não adianta, gente, eu pegar e encher isso aqui de água e vir colocando o farelinho ali dentro. Nem adianta eu também... Opa, perdão. Perdão. Não adianta eu querer, de repente... Voltei. Não adianta eu de repente querer botar todo o farelinho e depois colocar água, tá? Tipo assim, encho de vidro aqui e depois venho colocando a água. O ideal é vocês fazerem assim como eu tô fazendo. Eu coloquei um pouquinho de água, comecei a colocar o vidro e vou intercalando com as gotinhas de água. Por que eu digo isso para vocês? Porque se eu não faço assim, possivelmente fique acumulado alguma bolha de ar aqui dentro e depois eu vou mostrar os resultados para vocês de como fica diferente, tá? Então, essa é a melhor maneira de vocês poderem fazer isso aqui para vocês terem um bom resultado. Vou colocando, ó. Esse aqui eu já tinha colocado, tá? Vou colocar. Então, se a colocação do pó de vidro, porque isso aqui nada mais é do que um pó de vidro, um farelo de vidro, as fritas são isso. Às vezes quando eu digo vamos trabalhar com fritas, o pessoal fica achando que é fritas mesmo, né? Não é batata frita, gente, é fritas de vidro. As fritas são o vidro. Nada mais é do que o vidro triturado em diferentes grãos. Pode ser vidro nacional ou pode ser o vidro importado. Se eu estou trabalhando com vidro importado, ele vem já pronto, tá? E o vidro nacional, geralmente o que a gente faz é preparar a nossa própria frita. Nós temos lives já salvas aí para trás, onde eu ensinei vocês a colorirem, a fazerem o vidro colorido de vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz é colorir o vidro, a gente queima, depois tira do forno e vocês vão triturar esse vidro, que a gente também já mostrou. A gente tem um socador de metal. E nesse socador a gente fabrica as fritas e vai separando em peneiras por diferentes tipos de grão. Então, olhem só. Sempre aos poucos. E vou sempre fazendo isso aqui, tá? Para ter certeza de que o ar que pode ter ficado aí embaixo tenha sido liberado, né, nesse movimento que a gente está fazendo. Então, faço isso. E continuo pressionando. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é tudo isso aqui, gente. A gente usa, viu? Eu não perco farelinho nenhum. Vocês vão ver agora uma coisa que eu faço, que eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto, depois que eu termino, de fazer isso aqui, ó. Pressionar bem com a pontinha do dedo. Qual é o ideal da quantidade de água? Aqui ele tá seco, aqui ele tem demais. Só que, se ele tiver seco, ele não vai formar o cubinho de gelo de uma maneira legal.
Então, eu coloco mais gotinhas de água, pressiono. E aí, o que eu faço? Eu retiro o excesso de água. Como eu vou retirar o excesso de água? Com um papel absorvente. Eu posso fazer assim como eu tô fazendo, ou eu posso colocar assim, ó, só no cantinho. Olhem como ele, estão vendo como ele absorve, ó. Se eu faço assim, só no cantinho, eu não perco tanta quantidade de frita. Se eu faço assim como eu fiz, ó, fica toda essa quantidade de frita aqui e eu vou mostrar pra vocês como eu reaproveito isso que ficou aqui. Tá? Então, eu posso ir pelo cantinho, pra não ter tanto desperdício. Aqui, ó, eu tô vendo que o rabinho do peixinho não ficou bem colocado. E aí eu, de novo, vou fazendo isso aqui. Vocês estão vendo que tá, ó, ele tá absorvendo. Aqui ainda tem um pouco de água. Ele tá absorvendo. Ó, bem no cantinho eu coloco. Aqui tá seco, né? Olhem só como ele vai molhar. Faço assim. E quando eu ver que ele já absorveu e ficou legal, eu dou umas batidinhas. Bato antes também, né? Acabou que eu não bati porque eu tava fofando com esse aqui, mas é sempre bom bater antes. No bater, gente, funciona que nem quando a gente tá fazendo gesso, sabe? As bolhas de ar vão subindo e elas são liberadas com esse movimento, tá? Então, batam sempre para vocês terem a certeza de que não vai ficar nenhuma bolha de ar presa dentro, porque se ficar alguma bolha de ar, acontece o que aconteceu aqui, ó. Ficou uma bolha presa e ele fica assim. Então, bato, 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 bato. E o próximo passo é colocar no freezer. Quanto tempo de freezer? Voltei. Quanto tempo de freezer? Gente, depende do freezer de vocês, tá? Depende do tamanho da pecinha que vocês estão fazendo. Porque vocês vão ver aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho umas peças mais gordinhas, eu tenho umas peças mais magrinhas, então tudo depende. Ai, que esse negócio tá torto, tá me dando agonia. Tudo depende do que vocês forem fazer. No freezer aqui da minha geladeira, quando eu coloco no freezer que eu tenho aqui, que não é um freezer separado, ele é um frost-free, mas ele é como se fosse um congelador melhorado, ele demora um pouco mais. Quando eu coloco no freezer que eu tenho, no freezer que é só freezer, ele é mais rápido, tá? Mas mais ou menos a partir de 1 hora vocês conseguem utilizar esse gelinho. Eu vou rolar aqui as perguntas para ver se tem alguma pergunta que eu possa ir respondendo. Oi, Michele! Gente, quando acabar a live aqui, vocês fiquem ligados aí que tem live da Michele às 19 horas. Eu vou acabar pontualmente porque eu também quero assistir, tá? Lembra o preparo da resina, sim, Cláudia, é bem parecido. Coloca água assim, Lise, né? Eu já fui respondendo algumas coisas, mas quero ir respondendo assim para não deixar ninguém com dúvida. Oi, Elise. Então, deixa eu ir vendo aqui as perguntas. Ai, a das lives tá bom. Então, gente, depois que eu fiz isso, é a água que coloca, tá, gente? Água da torneira, ou se vocês quiserem, pode colocar o CMC. O CMC é o quê? É carboximetilcelulose, que também em lives passadas aí, vocês busquem, porque eu já ensinei a fabricar. Carboximetilcelulose, para nós, funciona como se fosse uma cola. É um produto que se usa na preparação de sorvetes, de sobremesas, então vocês podem comprar até pela internet, vocês conseguem em casas que vendem material para doces, tá? Mas eu já percebi que não tem diferença utilizar o CMC ou utilizar a água, então eu utilizo o que eu tiver mais disponível no momento, tá? Então,
Vai ficar gravado, sim. Pode ficar tranquila que eu vou deixar gravado, vou deixar salvo. E esse que eu usei aqui, Cláudia, não. Agora, nesse momento, eu não usei CMC. Depois que eu levei esse moldezinho pro freezer, espero o tempo que eu preciso esperar, daí eu tiro ele do freezer. Eu vou ter que ir lá buscar no freezer, porque como eu falei pra vocês, eu tô sozinha. Não adianta eu ter ele aqui do meu lado, não adianta eu tirar ele antes do freezer. Eu preciso tirar na hora que eu vou usar, ou seja, se vocês vão utilizar o forno cerâmico e vocês vão colocar numa queima com outras coisas, que vocês podem utilizar com outras coisas, vocês precisam estar com o forno pronto, montado. Aí vocês, na hora, assim, vou fechar o forno, vou lá no freezer, tiro os cubinhos de vidro de gelo, ou de gelo de vidro, que nada mais é do que isso. Vocês tiram e colocam no forno. Precisa de desmoldante? Sim, precisa de desmoldante. Não se esqueçam, gente, a gente está trabalhando com vidro. É em pó, mas a gente está trabalhando com vidro, tá? Então, para colocar no forno, tanto na mufla quanto no forno cerâmico, vocês vão precisar ter sim o desmoldante embaixo. Que desmoldante vocês vão usar? Vocês podem usar Kaolin, vocês podem usar Lumina, tudo isso a gente tem, essa questão dos desmoldantes, a gente tem lá no nosso curso online de vitrofusão, transformando vidro em arte. A gente tem um módulo que a gente fala só sobre isso, né? Então, vocês podem escolher. Eu sugiro que não seja em pó, tá? Porque, como a gente está trabalhando com farelo de vidro, né, com vidro triturado, eu acho melhor que seja pincelado, tá? Dá para usar na mufla sim. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, Cláudia, eu fiz na mufla. Eu não fiz nada no forno profissional. Todos os testes e agora eu vou começar a mostrar para vocês. Então, eu vou ali no freezer pegar o cubinho de gelo, tá? Lembrando, se eu for trabalhar na mufla, eu preparo tudo, eu preparo o micro-ondas, eu fico com tudo pronto. Eu só tiro, gente, o cubinho de gelo do freezer na hora de levar pro micro-ondas. Eu só tiro o cubinho do freezer na hora de colocar no forno cerâmico. Não tirem antes, porque ele amolece, ele derrete e ele não vai dar certo. Eu vou lá buscar e já venho. Voltei. Ainda bem que a cozinha é perto, gente, imagina. Então, aqui, ó, eu já tenho, acabei de tirar, tá vendo? Começou a ficar suado, tá muito quente hoje, apesar de que tava chovendo, então eu preciso tirar na hora. Olhem só como isso aqui sai, ó. Olhem só como sai. Por isso tem que ser de silicone. Tá vendo? E ó, aqui ficou uma bolinha de ar, não sei se vocês conseguem observar. Essa bolinha depois ela dá efeito negativo na hora de fazer a queima. Esses aqui com certeza eu vou perder. Perder em que sentido? Eu não vou poder queimar, eu vou ter que... o que que acontece? Ah, tirei antes do freezer e não consegui queimar, sei lá, tive imprevisto, tocou o telefone, aconteceu alguma coisa, não pude colocar nem na mufla e nem no forno cerâmico. Vocês esperem ele derreter, esfarelem ele de novo, eu tenho um ali para mostrar para vocês, e façam o processo de novo, não tem nenhum problema. Ah, e se eu fiz com água ou se eu fiz com CMC, dá no mesmo? Dá no mesmo, tá? Vocês podem esfarelar ele e usar de novo. Então, olhem só, ó,
coraçãozinho. Fantástico, né? Eu vou virar pra cá pra vocês poderem ver. Eu vou tirar todos agora. Ó. Esse telefone tá querendo cair. Tá fazendo falta, minha filha. Melzinha viaja, eu fico perneta. Ó, estão vendo? Esses são os coraçõezinhos antes de ir pro forno. Qual é o seguinte passo? Se eu fosse colocar no forno cerâmico, eu preparo a minha base refratária, passo o desmoldante e levo pro forno. Se eu for colocar na mufla, olha só, tá marcadinho porque eu usei esse aqui mesmo para colocar os outros. O que eu faço? Tá aqui a base da mufla. Aqui eu tenho o desmoldante. No caso, eu tô usando o desmoldante americano. Tô usando o Shelf Primer. Mas eu poderia estar usando qualquer outro. Eu poderia estar usando o Kaolin misturado com alumínio, ou só alumínio, ou só o Kaolin. Mas sempre pincelado. Vou colocar aqui, ó, gente. Não adianta eu pegar e encher aqui não, tá? Vocês têm que colocar assim, ó, no máximo 4 pecinhas. Aí o que eu faço? Eu venho com a mufla, cubro e vou com ela direto pro meu micro-ondas. Quanto tempo? Ok, agora vamos falar do tempo. E aí eu volto com o celular pra cá. Hoje tá movimentada a coisa, gente. Se vocês quiserem fazer pergunta agora desse processo, a gente já vai respondendo, tá? Se a gente quiser um furinho para fazer um pingente, podemos colocar um palito de dente antes de congelar? Sim, pode colocar o palito de dente, mas assim, olha, eu acho que o palito de dente, ele não vai... porque o que acontece? Quando a gente leva a peça para o forno, ela vai derreter e ela vai tampar esse buraco. Então eu acho que não vai te dar um resultado favorável, sabe? Não, acho que não vai rolar. Se você quiser fazer o furinho, eu acho que tinha que ser, sei lá, de outra maneira. Eu acho que não vai... Tô tentando botar esse negócio reto, porque eu tô com uma agonia de me ver assim inclinada, que vocês não estão fazendo ideia. Tá? Então, gente, vou responder outra pergunta. Congelar e já respondi. Com relação a... Deixa eu ver o que mais tem de pergunta por aqui. Qual a temperatura do forno cerâmico? Bom, com relação à temperatura, tudo depende, tá? Se no meu forno, por exemplo, quando eu quero fazer... Depende do que vocês querem, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o mesmo vidro com diferentes temperaturas. Não sei se vocês conseguem observar. Ó, até a parte de trás, tá vendo aqui? Não funciona. Ó como ele ficou mais fusionado. Estão vendo? Muda até a cor. Então, tudo depende do que vocês querem fazer. Aqui, ó, pro meu gosto, fusionei demais. Estão vendo como ele perdeu o formatinho do coração, ó? Então, aqui eu fiz todas as experiências para mostrar para vocês. Na mufla, eu faço, esse aqui eu fiz, ó, para vocês verem, em 5 minutos e 40 segundos na mufla mini. Na mufla P, demora um pouquinho mais, demora em torno de 7 minutos. Tudo depende do que vocês vão fazer, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma peça fininha, assim como essa, ó, já tá derretendo, tá vendo? Ó? Fininha, assim como essa, estão vendo que é fininha? É um tempo. Se eu vou fazer uma peça, isso aqui já tá tudo derretendo, gente, porque saiu do freezer, né? É o que eu falei pra vocês, ó, ele começa a derreter logo. Se eu vou fazer uma peça fininha, assim como essa, é um tempo. Se eu vou fazer uma peça mais gordinha, como essa, é outro tempo, tá? Então, não adianta eu dizer para vocês tal temperatura, porque na verdade vocês vão ter que fazer teste. E eu vou mostrar para vocês aqui como eu fiz os testes antes.
Eu só vou fazer isso aqui, ó, gente. Coloco de volta os coraçõezinhos aqui, ó. Vou colocar de volta. Ah, esse aqui já tava queimado. Só pra eu não perder o coraçãozinho esse. Ai, que eu botei aqui no coisa da mufla. Olhem só como ele já está derretendo, ó. Ele já começou a derreter, ele começa a largar aqui, ó. Então, eu preciso colocar ele de novo aqui para eu poder aproveitar, tá? Então, isso aqui eu aproveito. Tudo isso aqui eu reaproveito. Não tem nenhum problema. Coloco assim, ó, e congelo de novo. Então, foi bom que vocês puderam perceber aqui a importância de vocês tirarem do freezer na hora exata de levar para o forno. Já seja no forno cerâmico ou no forno ou na mufla. No forno tradicional não derrete antes de fusionar. Forno tradicional você chama o quê? No forno cerâmico? Não derrete. Você consegue fazer. Fica bem legal. Esses que eu vou mostrar agora eu fiz todos na mufla, mas eu já fiz, uma vez eu tive que fazer várias peças e eu fiz todas juntas no forno cerâmico, beleza, e queimei a 795 graus, 800 graus, mas insisto, tudo depende. Se vocês vão fazer uma peça chatinha, aqui, uma peça chatinha como essa é uma coisa, ó, isso aqui é uma estrelinha, já tá queimada, queimei na mufla. Agora, se eu vou fazer uma peça gordinha, que nem essa aqui, ó, é outra coisa, tá? Dependem de tempos diferentes, tá? Depende da espessura, depende do vidro. Se eu tô trabalhando com vidro nacional, vidro float, eu preciso de mais tempo. Se eu estou trabalhando com vidro importado, vidros da bolsa, que é o que eu utilizo, as fritas, né? Eu preciso de menos tempo, porque ele é um vidro mais mole, por dizer de alguma maneira, né? Então, vamos lá. Vou limpar aqui e vou continuar mostrando para vocês. Olhem só todas as experiências que eu fiz de tempo para poder mostrar para vocês. Ó. Aqui, por exemplo, ó. Ah, lembra que eu falei que depois que eu seco o papel, eu aproveito tudo que tá aqui? Esse aqui tá molhado, né? Mas olhem só, depois que seca, eu faço assim, ó. E todo esse farelo aqui, ó, eu reaproveito. Eu não perco nada, gente. Vocês sabem que o vidro importado é caro e que todo farelinho, ó, todo farelinho, vocês podem reaproveitar. Então, ó. Eu faço isso aqui e tudo isso, ó, vocês vão ver que o guardanapo vai ficar limpo. Limpinho, limpinho, olha aí. Aproveitei todo o farelinho. Queria mostrar esse truque pra vocês que eu acho que é bem legal. Então aqui, ó, eu fiz experiências. Eu queria mostrar pra vocês o que acontece quando fica com bolha de ar. Olha só, faz o buraco. E aqui, ó, faltou temperatura. Ele queimou em cima, ele fusionou o vidro em cima, mas olha aí embaixo, ó. Estão vendo, ó? Ó, tá se esfarinhando. Aqui, todos esses vidros que estão aqui são vidros importados, por isso que eles estão misturados, são importados e são do mesmo fabricante, então eu posso misturar, tá? Aqui, por exemplo, olhem só. A estrelinha fusionou demais. Olhem só, tempo demais, derreti demais. Então, eu fui fazendo todas as experiências. Essa aqui também, ó, ficou com uma bolha de ar. Por quê, gente? Porque eu já tinha feito as experiências dos corações, tá? Mas eu não tinha feito ainda a experiência, ó, os coraçõezinhos, todos os corações. Não quebra, viu? Bom, esses coraçõezinhos aqui, ó, todos, eu já sabia o tempo, porque toda hora, esse coraçãozinho eu faço toda hora, esse moldezinho eu faço muito de coraçãozinho, tá? Então eu já sei o tempo deles, mas esse molde que eu utilizei, que eu mostrei pra vocês, esse aqui, ó, eu não tinha prática com ele.
a quantidade de vidro que eu usei é diferente. Ó, eu vou colocar aqui para ele não continuar derretendo, ó. Já tá ó como derreteu já. Ó, já todo derretido. Esse aqui depois eu faço de novo. Então, olhem só como eu faço. Derreteu, eu esfarinho ele de novo, ó. Coloco dentro do molde e umedeço, tá? Se vocês tirei do freezer e não deu tempo de colocar logo para queimar, eu tirei do freezer, não pude fusionar, não pude fazer a queima em seguida, não tem problema, vocês façam isso, vocês esfarinhem ele, que nem esse aqui, ó, é só esfarinhar, ó, esfarinha, ó. Coloca a água e coloca de novo no molde, não tem nenhum problema. E aí, eu vou pegar agora aqui uma peça que ela tirei do micro-ondas. Tá um pouco morna, tá? Tirei um pouco antes de começar. Olhem só. Fiz em 5 minutos e tá? Então, gente, vocês precisam fazer os testes para saber quanto tempo vocês vão precisar para fazer a queima, tanto no forno cerâmico quanto na mufla. Em que muflas eu posso fazer isso? Eu posso fazer na mufla mini, eu posso fazer na mufla P. Por que não dá para fazer em todas as muflas, gente? Porque a gente precisa que ela atinja uma temperatura próxima aos 800 graus. Então, na verdade, eu não fiz o teste ainda nas outras muflas, tá? Eu sei que funciona muito, muito, muito bem na mini e na P, tá? Nas outras eu não fiz o teste. Aqui estão me perguntando quantos graus por minuto. Marieta, eu coloco, o que eu faço? Eu coloco junto com outra queima. Eu não faço uma queima no forno cerâmico só para isso. Então, se eu tô queimando pratos e a minha queima, a minha subida por minuto vai ser de 3,5 graus por minuto, essa é a subida que eu vou utilizar para fazer a queima das miniaturinhas. Não tem, você não precisa fazer uma queima separada, nem precisa de uma temperatura de uma subida mais lenta, nem mais rápida, nada, a mesma queima que você faria, tá? Posso fazer a peça em cima de um vidro? Pois então, eu nunca fiz e não te aconselho, porque você vai ter uma peça que ela vai estar muito gelada, fiquei na dúvida agora, eu não faria, eu acho que vai quebrar. Mas quem sabe, faz a experiência e depois me conta. Eu acho que não vai dar certo. Repetindo a pergunta, posso queimar peça em cima de um vidro? Eu acabei de responder. Você desculpa, tá, Maria Alice? É que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Eu tô lendo as perguntas e tô tentando responder. Que mais? Tá, respondi.
Mais alguma pergunta? Tá. Então, agora que eu tô olhando aqui o celular, tá, gente? Se vocês quiserem ir fazendo as perguntas, tava demorando, tinha um delayzinho pra responder, porque eu tava mostrando as coisas pra vocês, né? Quando a Mel tá aqui, ela lê as perguntas pra mim. Eu estou lendo as perguntas, tô brigando com o celular pra ele ficar quieto. Tô indo no freezer buscar as peças que estão congeladas e tô mostrando a técnica, então fica um pouquinho mais lento, né? Mas, enfim, a técnica de hoje, então, gente, que eu fiz questão de mostrar pra vocês, que é uma coisa muito simples, vocês podem fazer com qualquer formato de cubinho, de molde para cubinho de gelo. Sempre quando não sejam moldes duros, né? Eu mostrei esse pra vocês, que eu amei esse dos peixinhos, né? Eu gostei bastante, que são esqueletinhos, né? Mas não ficou legal, porque o molde, ele é duro. Então, precisa ser moldes de silicone mesmo, tá? Silicone. Quanto mais flexível for o molde, tá? Melhor. Ó, flexível, porque vocês viram que eu preciso fazer isso aqui, ó, para tirar ele de dentro do molde. Então, se o molde não for bem molinho, vocês não conseguem tirar, e na hora de tirar o cubinho de vidro de gelo ou de gelo de vidro, ele quebra. Outra coisa que acontece também, como eu falei, é que quando são muito fininhos como esse aqui, eles quebram. Esse aqui da costela de Adão, por exemplo, eu andei fazendo uns testes, mas toda vez que eu vou tirar o galinho, esse aqui, ó, ele quebra, porque é muito fininho, tá? Vai ficar gravada, a Desirê vai ficar gravada assim. Fura quadrímel para fazer o pingente? Sim, vocês podem furar. Depois de pronto, vocês podem furar quadrímel, por exemplo. Se eu quisesse aqui, com esse aqui, ó, fazer um pingente, eu posso furar quadrímel. Se eu quisesse com esse aqui fazer um pingente, eu posso furar quadrímel. Esse aqui fica mais chato, porque ele é mais duro, tá? E eu quero mostrar para vocês outra coisa, ó. Dependendo da temperatura, olhem só, esse já foi queimado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui, ó, também já foi queimado. Eu usei um grão maior, misturei duas cores, tá? E queimei em menos tempo. Esses aqui, ó, me passei de temperatura. Então, tudo é teste, tá, gente? Esse aqui, ó, não ficou legal também, ó, me passei de temperatura, ele não ficou, derreteu, não ficou bacana. Então, tudo isso aqui, o que que eu faço? Eu anoto, tá? Assim como eu mostrei pra vocês, que tá dentro do saquinho aqui, eu não fiz só pra live. Eu tenho tudo anotado, os tempos, tenho tudo anotadinho, porque vocês viram, varia. Se eu utilizei um vidro um grão mais grosso, é mais tempo. Se eu utilizei o pozinho do vidro, é menos tempo. Se o molde que eu utilizei é mais fundo, é um tempo. Se o molde que eu utilizei é mais raso, é outro tempo, tá bom? Então, tudo isso vocês têm que levar em conta, tá? Para quem chegou agora, vai ter que assistir depois todinho de novo, sim, porque senão vai ficar difícil de eu explicar tudo de novo. Eu misturo as fritas de gramaturas diferentes, você pode misturar, sim, de gramaturas diferentes, sempre que elas sejam do mesmo vidro. Não mistura de vidros diferentes, tá? Agora, a questão de misturar de gramaturas diferentes, às vezes não é muito conveniente, porque quando é mais fina, precisa de um tempo. Quando é mais grossa, precisa de outro tempo, tá? Então, isso aí pode acabar complicando vocês a questão da queima. A Eurice está dizendo que é inacreditável que ele não desfaça quando a temperatura foi subindo. Se forno grande, a temperatura sobe mais devagar, ele não descongela? Não descongela. Eu já fiz no forno cerâmico, fiz junto com outras queimas, Eurídice, e não descongelou, tá? Mas é importante que vocês tirem e coloquem na hora, tá? Se eu já testei com vidro nacional, sim, amor. Isso aqui, ó, tudo é vidro nacional. Isso aqui é vidro nacional, isso aqui é vidro nacional. Esse aqui é importado, tá? Esse aqui é vidro nacional. Esse amarelinho aqui é uma frita, eu pintei o vidro de 3 milímetros, tá? Queimei, depois tirei do forno e triturei e fiz as fritas, que nem essa aqui, ó.
Essa frita aqui é feita por mim, é vidro nacional. Vocês viram que na tampa, ó, tá escrito, ó, float vermelho. Quando tá escrito float, quer dizer que essa frita foi fabricada por mim. Eu ainda não testei com as vetrosas, nem com as fritas do Marcelo, tá? Da Minatoglass. Eu teria que testar, mas eu imagino que sim, deve dar certo. Sensacional, né, Euridice? Isso é muito legal, é uma técnica muito bonitinha, muito legal. Vocês podem usar esses acessórios depois, né? A minha ideia, inclusive, eu já tô preparando a live da praia, vai aqui um spoiler, tá? Eu comecei a fazer, eu consegui esse moldezinho de estrelinha do mar, de coisas do mar, porque semana que vem nós temos a live na praia que a gente vai fazer lá na Norma, e a minha ideia é fazer os porta-guardanapos na mufla e decorar com esses coisinhos de mar também queimado na mufla, porque a ideia é justamente mostrar que mesmo estando na praia, vocês podem levar a mufla e o micro-ondas com vocês e vocês podem continuar produzindo e trabalhando, tá? Aqui estão me perguntando como você quebra o vidro para deixar assim. Thaís, nós temos uma live que ficou salva, onde eu ensino a fabricar as fritas, tá? Fica difícil de te explicar agora, porque eu teria que te mostrar. A gente tem um morteiro de ferro que a gente usa para socar, eu mostro os grãos de peneira, mas tudo isso, essas lives todas ficaram salvas, tá? O que eu vou fazer com os corações, na verdade eu não vou fazer nada, é amostra, tá? O meu interesse no momento é fabricar as pecinhas essas que eu mostrei para vocês, com motivos de praia, pra gente poder fazer a live da semana que vem lá com a Dorma, tá? Como ficar tudo da mesma gramatura? Eu uso peneiras, tá? Então a peneira é que separa por gramatura, tá? E eu acho que respondi tudo. Gostaram? O que vocês acharam? Uma técnica bem interessante, né? Procurem lá para quem quer aprender a fazer as fritas nacionais. As lives ficam salvas sempre, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, salvem para vocês verem depois. Isso para nós é muito importante. Espero que vocês tenham mandado os aviãozinhos para o pessoal poder ver, né? Guarde as peças lindas para outro saldão. É uma boa. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês desculpem aí que foi meio atrapalhado, mas sozinha fica difícil, né? Eu ainda não tenho a expertise, assim, de dominar o movimento do celular e do conteúdo que eu queria passar para vocês fazendo sozinha, né? Tem coisas que precisam de ajuda mesmo, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem outra live. A gente vai mostrar lá na praia, vai ser no meu Instagram na quarta-feira e na quinta no Instagram da Norma. Nós vamos fazer 2 lives em 2 dias seguidos, tá? Para mostrar para vocês que mesmo de férias a gente consegue trabalhar levando a mufla para a praia, tá bom? Então a gente espera vocês na semana que vem. Agora em seguidinhas, 17 horas, vou acabar com 5 minutinhos antes para eu poder tomar uma água e sentar confortavelmente para assistir a live da Michelle, tá? Que ela tá lançando o curso dela. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana